O sol ainda nem tinha rompido o céu da cidade quando a notícia começou a se espalhar pelos sites de economia e redes sociais. Augusto Lins, magnata do setor imobiliário, havia morrido aos 84 anos. A manchete mais replicada não era sobre a morte em si, mas sobre o que ele havia feito pouco antes de partir. Doara toda a sua fortuna, estimada em mais de 800 milhões de reais, para instituições sociais, hospitais públicos e programas de educação em regiões periféricas do país. O anúncio pegou todos de surpresa. Augusto sempre fora discreto, reservado, quase frio. Raramente aparecia em eventos públicos, não dava entrevistas, não cultivava amizades notórias. Era para a maioria um homem rico e recluso, dono de muitos prédios e terrenos, mas sem nenhuma herança pública além dos muros altos que construía. Os tabloides correram atrás de ex-funcionários, familiares distantes, antigos sócios. Poucos toparam falar. Quem falou disse o óbvio, que ele era exigente, meticuloso, que não sorria à toa. Nenhum escândalo, nenhuma grande paixão, nenhuma história de compaixão. Ao menos até aquele gesto final. O enterro foi marcado para ser a tarde seguinte, no cemitério Jardim da Paz, setor reservado para famílias influentes. Choveu fino durante toda a manhã e o céu cinzento parecia um clichê cinematográfico que ninguém pediu. A equipe do cemitério preparou a lápide simples com apenas nome, data de nascimento e morte. Nenhum epitáfio. Nada de homenagens públicas ou cerimonial. Era a vontade expressa dele, sem flores, sem discursos, sem alarde. Na hora marcada, apenas um funcionário da funerária ajeitava o caixão no local. Nenhum parente apareceu. Nenhum repórter. Nenhum curioso. Exceto por uma mulher de pouco mais de 40 anos, casaco preto, guarda-chuva fechado preso ao braço. Chegou sem pressa, caminhando entre túmulos como quem já conhecia bem o trajeto. Ela parou em frente ao túmulo, observou em silêncio enquanto o caixão era descido. Cruzou os braços, sem emoção aparente. Apenas presença. O funcionário da funerária olhou curioso, mas respeitou o silêncio. Após o último punhado de terra, ela esperou alguns minutos, e então falou sozinha. Obrigada. Você não devia, mas obrigada mesmo assim. Virou-se e foi embora. Sem lágrima, sem comoção. Como se estivesse devolvendo um favor antigo e discreto. No dia seguinte, a imagem dela no enterro solitário começou a circular nas redes. Alguém do cemitério havia filmado discretamente. O vídeo viralizou. Milionário doa tudo e só uma mulher vai ao enterro. Quem é ela? Os comentários se dividiam entre indignação, curiosidade e teorias conspiratórias. Filha secreta? Amante? Enfermeira? Jornalistas começaram a investigar. Mas o nome dela não constava em nenhum testamento, lista de beneficiários, nem em registros formais da empresa. Foi uma assistente social de um abrigo de jovens em situação de rua que finalmente reconheceu a mulher. Seu nome era Clara Mendes, professora de ensino fundamental numa escola pública do subúrbio. A ligação entre ela e Augusto Lins parecia inexistente, até que começaram a escavar o passado de ambos. Clara Mendes tinha 43 anos, dava aulas de português e história numa escola pública no bairro do Capão Redondo, periferia sul da cidade. Era conhecida por ser firme com os alunos, mas justa. Não sorria à toa, mas sabia escutar. Nunca falava da vida pessoal. Quando perguntaram sobre Augusto Lins, sua resposta foi curta. Eu o conheci. Só isso. Mas não era só isso. 20 anos antes, Clara tinha sido uma das milhares de jovens que passaram por uma ONG chamada Projeto Horizonte, que oferecia cursos de reforço escolar, orientação vocacional e auxílio psicológico para adolescentes em situação de vulnerabilidade. O local funcionava num antigo galpão reformado, no centro velho da cidade, e sobreviveu por pouco mais de 4 anos. Depois, fechou as portas por
falta de recursos. Ninguém sabia quem bancava o projeto. Nunca houve publicidade nem campanhas. Só quem passou por lá sabia o impacto que tinha. Clara, na época, com 17 anos, estava à beira de largar a escola. Vinha de uma família destruída pelo álcool, morava com 2 irmãs pequenas e vivia de bicos em padarias. A ONG foi o primeiro lugar onde ela ouviu que podia ser mais. Foi onde descobriu que gostava de ensinar, que tinha talento com palavras. Um dia, após uma oficina de redação, ela entregou um texto e o professor comentou: "Ele gostou do seu jeito de escrever. Mandou dizer para você não desistir disso." Ela nunca soube quem era ele. Só que aparecia de vez em quando, sem se identificar. Às vezes sentava no fundo da sala, observava tudo, não falava com ninguém. Anos depois, já formada e lecionando, Clara cruzou com ele por acaso na rua, na saída de uma livraria do centro. Foi um segundo de reconhecimento. Ele a olhou, assentiu com a cabeça, como quem confirma um acerto. Ela só disse: "Era o senhor, né?" E ele respondeu: "O mérito foi seu. Eu só segurei a porta aberta por um tempo." Não trocaram mais palavras, nem número, nem histórias. Só aquele reconhecimento seco, direto. Clara entendeu naquele instante que ele era o responsável pelo projeto Horizonte e que ele preferia o anonimato ao agradecimento. Foi por isso que ela esteve no enterro. Não para pagar uma dívida, nem por nostalgia, mas por respeito. Porque ele havia feito o que poucos fazem. Investiu em pessoas sem esperar retorno. E, quando teve a chance de estampar seu nome em placas ou fundações, escolheu o silêncio. Doou a fortuna em vida como quem devolve algo que nunca lhe pertenceu. Nos dias seguintes ao enterro, enquanto os jornais se esgotavam em buscas vazias por explicações, Clara voltou à sua rotina. Deu aula, corrigiu provas, atendeu mãe de aluno. Até que um envelope pardo sem remetente chegou à escola. Dentro havia uma única folha digitada: "A semente germina onde encontra solo. Você foi terra boa? Continue." Nada mais. Nenhuma assinatura. Clara guardou a folha entre as páginas de um livro que gostava de reler em silêncio, nos dias difíceis. Ela não buscou mais respostas. Sabia que a essência daquele gesto estava justamente na ausência de explicações. À sua maneira, Augusto Lins não queria reconhecimento. Queria coerência. E teve, até o fim. A fortuna não serviu para comprar homenagens, mas serviu para plantar o tipo certo de memória. Aquela que não precisa ser lembrada para continuar agindo. E no fim, talvez seja isso que reste de verdade. Uma vida que não fez barulho, mas fez diferença. A lápide de Augusto permanece simples, ainda sem flores. Só Clara aparece de vez em quando. Nunca em datas certas. Nunca com drama. Só aparece. Fica em silêncio por alguns minutos. Depois vai embora, sem rituais, sem melosidade. Só respeito. Porque há histórias que não precisam ser contadas em voz alta para continuarem vivas.